Vamos fazer o seguinte, Jackson. Vamos. Fala do Corinthians visitante, porque parece que tem notícia boa. Exatamente, Lívia. O Corinthians deve ter um retorno importante. A gente já falou aqui. O lateral Fagner para essa primeira partida da decisão. As informações com o Elétrico, que já deu 10 voltas na Lagoa da Pampulha nesta manhã. O repórter Fernando Caetano. Olha aí o ônibus do Corinthians chegando na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, para o último treino antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, nesta quarta contra o Cruzeiro no Mineirão. Depois de algumas manobras por causa do portão estreito, finalmente o ônibus conseguiu entrar para atividade no Esporte Clube Coimbra, que disputa o Campeonato Mineiro Sub-20. Antes, na entrevista coletiva, o goleiro Cássio falou sobre a possibilidade de conquistar a Copa do Brasil, título que ele ainda não tem no currículo. Acho que eu sou privilegiado e poder estar aqui, acho que a gente vai lembrar disso futuramente, quando a gente parar de jogar, poder contar para os filhos, para os netos, uma história, um legado que foi deixado. Eu acho que só o fato de estar aqui disputando e estar fazendo a história, eu acho que já é muito gratificante. Além de Cássio, Ralf, Emerson Sheik e Danilo ainda não foram campeões da Copa do Brasil. Antes do treino, o meia Danilo foi homenageado com uma placa pela marca de 350 jogos pelo Corinthians. Eu fico muito feliz por isso. E até mesmo que eu fiquei parado um tempo, né? Eu acho que vamos pôr quase 2 anos sem jogar. Mas se eu estivesse bem jogando, essa marca poderia ter sido até maior, né? Mas sou muito feliz e agradeço a Deus a oportunidade de estar completando essa marca. A boa notícia é que quando a bola começou a rolar, o lateral direito Fagner, que se recupera de uma fibrose na coxa esquerda, participou normalmente do treinamento. Acho que estando o Fagner é um jogador importante. É um jogador que já está há muito tempo no clube, já conhece, um jogador vitorioso, experiente. Eu acho que nesses momentos conta muito. Com a recuperação de Fagner, a escalação do Corinthians vai contar com Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar, Ralf, Gabriel, Romero, Jadson, Matheus Vital e Cleison. A pergunta que fica é: será que o Corinthians vai repetir a mesma postura defensiva apresentada no empate no primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo no Maracanã? Professor Jair, a gente já sabe mais ou menos como a gente vai enfrentar o Cruzeiro amanhã, já tem trabalhado um pouco, o professor tem conversado sobre o como vai ser a mentalidade. Mas aí é com ele, né? Não adianta antecipar o que vai acontecer amanhã, a maneira que a gente vai trabalhar. A última vez que Corinthians e Cruzeiro se enfrentaram em uma decisão foi pelo Brasileirão de 98, que terminou com a equipe paulista campeã. Agora, os mineiros entram como favoritos. Se for ver por qualificação, a equipe do Cruzeiro é mais qualificado, acho, tecnicamente, pode ser melhor que o do Corinthians, eu acho, e se for ver nos decorrer dos anos, o Corinthians, quando foi campeão, sempre teve outro espírito. Se tu vê o histórico de títulos do Corinthians, muitos títulos na vontade, na dedicação, na superação, então acho que nós vamos em busca desse título nessa mesma maneira. Antes da gente falar do Corinthians, a Lívia foi ligeira aqui nos números e já trouxe pra gente aquela informação, viu, Rodrigo Bueno? Lívia, valeu. Olha, o Rogério Ceni, 575 jogos. Exato. O jogador que mais vezes disputou partidas pelo Campeonato Brasileiro, de 71 a 2018, né? Lembrando que o Rogério já parou. E o Fábio, 553. Então, uma diferença de uns 20, 22. O Fábio é o segundo dessa lista? É o segundo. Não vai ser nesse ano, vai ser no ano que vem. E o terceiro quem é? É o Leonardo Moura. 474. O Léo já é mais difícil, né? Ah, não dá. O goleiro tem mais longevidade e tal. Olha aí, isso é um bom número também, hein? Mas é que o Léo já trocou de camisa. É evidente que sim. Bom, pessoal, agora o alerta do Timão, o alerta do Corinthians. Será que é tão alerta assim? O do Cruzeiro nós vimos, não tem André Arrascaeta, não tem Sassá e tem 3 pendurados. Os 2 laterais. 2 laterais. O Corinthians está com a situação um pouco mais confortável. Coloca na tela pra gente, então, o alerta do Timão. Desfalques, o Jair Ventura não vai poder contar com Douglas, com o René Júnior e com o Paulo Roberto. Eles estão se tratando e recuperando de lesão. O Douglas é a suspensão de cartão. Suspensão, exato. E já mandaram um recado para ele, porque o número vem sendo cada vez maior, vem sendo muito frequente, ao ponto de prejudicar bastante o Corinthians. Eu acho que ele está correndo errado, por isso que está levando... Pode ser também. René Júnior e Paulo Roberto estão se tratando de lesão.
Paulo, não tem ninguém pendurado. Bom pro Jair Ventura. A gente sabe que mesmo pendurado ou não, ninguém vai entrar num jogo desse, olha, não posso colocar o pé. Vai chegar forte, vai chegar junto se necessário for. Mas não ter ninguém pendurado é uma boa notícia. É evidente, eu concordo com você quando você fala que o cara está pendurado e vai para o jogo, ele não está preocupado em levar o terceiro cartão amarelo. A preocupação maior é como o Rodrigo falou, né, no caso da expulsão. Foi o caso do Dedé nos 2 jogos contra o Boca. Né? Isso sim, isso mexe, como foi o Felipe Melo no jogo contra o Cerro. Isso altera o rendimento de uma equipe, principalmente quando acontece aos 3, 4 minutos do primeiro tempo. Aí muda tudo, né? Mas a questão do cartão, ela pode ser administrável pelo atleta, né? Mais consciente, tentando chegar mais leve no adversário, procurando não se expor muito próximo da arbitragem e, consequentemente, se levar esse cartão para a decisão, que aí, né, independentemente do que for, é o último jogo. Se ficar suspenso, vai ficar lá para a próxima temporada, no caso de expulsão. Mas é uma vantagem? É, mas é uma vantagem muito pequenininha em relação a tudo isso. O problema todo é o Corinthians vai ter que mudar a sua maneira de jogar. Eu até acho que para esse jogo, a ausência do Douglas, mesmo que não estivesse suspenso, eu acho que seria mais viável voltar com o Gabriel lá, o do Ralf, que é um projeto de trabalho do Jair Ventura, jogar mais defensivamente. Então, a ausência do Douglas, eu acho que até facilitou a vida do Jair. Maravilha. A gente vai lembrando sempre quem está ligado no Bom Dia Fox, Paulo Lima, a hashtag Bom Dia Fox quarta, Rodrigo Bueno, para o pessoal mandar vídeo. Fala pro pessoal como é que manda vídeo, a posição do celular, como é que funciona? É na horizontal. Aquele tutorial. Eu sou muito ruim nisso, mas é na horizontal sempre. Você está fazendo propaganda do meu celular aqui? Faz o contrário. Faz o contrário, assim, ó, peraí. Isso. Aí vamos ver meus videozinhos aqui, ó, na horizontal sempre, hein? Não faça como eu, que de vez em quando eu esqueço e mando na vertical. Na horizontal, não faça como eu. Beleza, maravilha. Na hashtag Bom Dia Fox 4, já tem vários vídeos chegando e você vai participar do programa com a gente. Campinho do Timão agora, Lívia. Vamos lá então, colocar aqui o elenco do Jair Ventura. Daqui a pouquinho nós vamos pontuar aqueles que já tiveram chance de comemorar um título da Copa do Brasil. Mas vem aí, Cássio acompanhado do Fagner, Léo Santos, o Henrique e o Danilo Avelar caindo na esquerda. Gabriel e Ralf cuidam da meiuca. Matheus Vital, Cleison, que o Paulo Lima tanto pede, Jadson e Angel Romero vindo aberto eu peço pela Pedrinho, lateral. Eu peço o Pedrinho. Não, mas você ontem aqui no Bom Dia pediu. Você pediu? Então faltou um pedido, mas atenderam outro. O que te agrada... Mas viu, não tô tão louca assim, Paulo Lima. Não, de jeito nenhum. Só um pouquinho. O que te agrada nessa formação do Jair Ventura, o Paulo? Olivia, não tem o que mudar, não né? Não tem muito o que inventar, Não tem né? o que mudar. A presença do Gabriel no meio-campo é necessária para um sistema de marcação. Como falei aqui, a volta do Fagner é importantíssima. Inclusive, hoje eu falei do ressalto do Sassá. Eu acho que o Raniel seria uma boa alternativa para jogar em cima do Fagner também. E do meio-campo para frente é o que o Jair tem para colocar. Ele não tem alternativa. O time dele gira em função do Matheus Vital, que hoje voltou a ser titular da equipe com a chegada do Jair. Voltou a ser um jogador importante, né, de boa condução de bola. Está novamente motivado, está novamente tecnicamente muito bem no jogo. E o Jadson, que pela experiência, pela tradição, pelo comando e acima de tudo pela liderança, é um cara que pode fazer a diferença. Mas hoje esse time aí que a gente está vendo ali num 4-2-4, né, vai jogar exatamente num 4-5-1, mas com certeza todo mundo fechado, todo mundo abrigado ali atrás, como se fosse uma muralha da China impenetrável. O Cruzeiro vai ter trabalho. O Corinthians ganha com o Gabriel no lugar do Douglas, como disse o Paulinho, você concorda? Ganha poder de marcação. E esse jogo vai ser, como eu falei, jogo de marcação do Corinthians, né? O Corinthians às vezes joga num 4-1-4-1. Os caras de beirada de campo vão voltar sempre. Vão ficar mais... A gente olha ali, parece que é um Corinthians ofensivo. Exato. O Jadson na área adversária é centroavante. Olha, nada disso. O Jadson fica ali com liberdade poética, como eu digo, para tentar criar alguma coisa, bater uma bola parada, ele vai lá e tal. Ele não tem a condição. Essa segunda linha de 4 fica ali atrás do meio campo, lá, o Cleison e o Romero vão ser ali, ó. Vão compor uma linha ali no meio campo, pertinho do Ralf e do Gabriel. É o Corinthians se defendendo para tentar fazer o que fez com o Flamengo do Maracanã. É uma boa estratégia? Eu acho que é o que é possível. Primeiro assim, você tem um time... Mas você acha que vem tão fechado assim, desculpa, Rodrigo Bueno, assim como foi contra o Flamengo? Porque eu ainda questiono, muita gente criticou o Jair Ventura, ali pra mim era tática de guerra. Estou chegando, preciso chegar vivo em casa, já que vai ser o meu segundo jogo no comando do time. Deu certo. Mas vale a pena lembrar que nas duas oportunidades em que o Corinthians tentou ser mais ousado, sair pro ataque, ofereceu perigo ao Flamengo. Então acho que ele vem fechado, mas não vai
abdicar de partir para cima do ataque como fez contra o Flamengo. Eu acho que não, porque assim... Não tanto. Você vai para uma guerra, para uma batalha, cada um tem arma. Você tem um tanque de guerra, eu tenho um estilingue. Tá. Eu não vou sair na trocação com ele com um tanque com uma... Você entendeu? iria perder. Eu vou levar a pior. Então o que eu tento me trincheirar, me proteger. Mas se você for bem no estilingue certeiro no soldado então, em cima do tanque... tenho que aproveitar uma oportunidade ali. O estilingue é uma pedra... Não tem uma bola vadia? Sim. Pedra bandida. Uma pedra bandida, tá? Alguma coisa assim. Ele tem noção que o time dele é inferior, Jair Ventura. Então ele vai sair na trocação, vou comparar agora com luta, não vai. Mas o tenta Cruzeiro levar a luta não é pro o chão, time. agarra o cara ali, tenta segurar o Cruzeiro, Mas evita o Cruzeiro não é o time que tem problemas ofensivos? Não é o time que, apesar de tantas peças ricas, vem com um ataque com poder de fogo muito baixo? Mas tem qualidade. E tem uma coisa seguinte, o Cruzeiro se deu muito bem recentemente em mata-matas, exceção feita ao Boca Juniors, decidindo em casa. Então era aquela coisa, o Cruzeiro começa fora, vai lá e ganha fora. Ganha do Santos, ganha do Flamengo, ganha do Palmeiras. E chegava lá e administrava. Em casa ele não precisava se expor, ao contrário, defendia a vantagem construída fora. Agora é uma outra situação. A decisão é em Itaquera. Então o Cruzeiro vai ter que se expor mais, vai ter que propor mais o jogo. Né? Então ainda mais me dá a cara dessa partida, que é o Corinthians ali atrás, né, tentando se proteger, e o Cruzeiro amassando o adversário. A consequência de dizer que o Cruzeiro é um time que é um ataque até certo ponto inofensivo, não é, mas ele não é um ataque tão positivo como os outros que tem na frente dele do Campeonato Brasileiro, já que já falou aqui. Sim, é o terceiro pior. É o terceiro pior ataque da competição. Mas tem uma defesa sólida, e isso sustenta exatamente aquilo que o Rodrigo falou, quando vai na casa do adversário, se fecha, joga e consegue ter um fator de desequilíbrio que nesse momento, pelo menos nesses últimos jogos decisivos, tem sido Barcos. Né, que passou um período de 11 jogos sem marcar e agora voltou a balançar as redes, mas consequentemente hoje você vai ter um Fred no banco de reservas novamente, né? Você tem essa opção, não tem o Sassá, que pena, infelizmente, mas você vai ter um Fred no banco de reservas novamente, vai ter um Raniel como opção ofensiva e queira ou não queira, o Corinthians do meio campo para frente tem o Cruzeiro do meio campo para frente tem muito poder de fogo, não finaliza, até porque perdeu seus dois principais jogadores de frente naquela oportunidade, perdeu o Fred, com essa lesão no joelho, 6 meses, e depois o Sassá novamente com cirurgia. Dificuldades teve, aí veio o Barco, ficou 11 jogos sem marcar, mas contratamos o Pirata para meter o gol e o cara não mete. E aí não consegue. O Rafael Sobres, que é um outro cara de poder de decisão, não vinha jogando também com problema de lesão. Agora é fator de 90 minutos para cada time, ou 45 minutos em Minas e 45 minutos em São Paulo, como queira. Eu acho que é um jogo decisivo. Entre poder de fogo, quem é o pior? Eu acho que o Corinthians tem menos poder de fogo do que o Cruzeiro nesse momento. Já estamos embarcados no trem da história e o caminho é Minas Gerais, as belíssimas serras de Minas Gerais nesse trem. Hoje, um grande capítulo será escrito, viu, Rodrigo Bueno, Lívia Nepomuceno, o pessoal já participando também na hashtag Bom Dia Fox Quarta. Portanto, nós vamos girar então com a galera na hashtag Bom Dia Fox Quarta. Chegou a sua vez, ganhando espaço aqui na tela do Bom Dia Fox. Vamos lá. Chegou cedo, tweetou, participou, tá aí a Kelly, é isso? Cleitinho, perdão, Cleitinho, que deve estar com a Kelly ali do lado, né? Tem uma menina no perfil, ok, valeu. A torcida do Todo-Poderoso Timão na tela, a galera marcando ali presença. Jefferson, pra cima deles, Cabuloso. Jefferson tá ali com o fardamento do Cabuloso também, parece as estrelinhas no peito. Eu não lembro o Guilherme que tá no final. Timão, 1-0, esse é o palpite do Binho. 1-0 pra quem é corintiano é tipo goleada. 1-0 tá valendo, foi campeão brasileiro assim e o corintiano agradece. O José diz o seguinte, nessa decisão não torço pra ninguém, mas quem vai ser bicampeão vai ser o Cruzeiro, é mais time. Lembrando que nós não temos nenhum bicampeão, né? Seguidos. O Cruzeiro ganhou ano passado, teve outras oportunidades onde o próprio Corinthians, né, atrapalhou a vida, mas não temos um bicampeão. Kiel diz o seguinte, Cruzeiro ganha de 2-0 sem susto hoje. Corinthians vai vir na retranca. 2-0 é um bom placar, você acredita, Rodrigo Bueno? 2-0 é um bom placar. Se tivesse a história do gol qualificado em casa, aí seria um ótimo placar. Mas lembrando que não tem, Copa do Brasil não tem. Boa lembrança. Vamos para mais uma participação na tela, Ronaldo Adriano, ou seja, tem 2 nomes de craque. É pesado esse tweet, hein? Tem que colocar Pedrinho. Ô, Paulo Lima, Ronaldo Adriano é seu amigo, hein?
É seu parceiro, olha a mensagem dele. É um cara muito inteligente. Muito sensato. Por que Paulo Lima tem que colocar Pedrinho para o jogo de hoje? O Rodrigo ainda há pouco citou a questão que nós também ressaltamos aqui da maneira como o Jair jogou. Aí você falou, é diferente hoje, né? Porque tem o tal da bola bandida, bola vadia, a última bola, joga só por um tiro. E é evidente que contra o Flamengo era o jogo da estreia do Jair, era o jogo contra o Flamengo no Maracanã, 60 mil torcedores, talvez fosse ali um cartão de visitas bom para fechar e o Flamengo não teve competência para furar o bloqueio. E eu acho que jogar com o Pedrinho hoje, mas o cara só pode jogar 40, 50, 60, 70 Essa história minutos. irrita, né? E por que não começa com ele e deixa para botar 60, 70 minutos do apito inicial até a hora que ele cansar, a hora que ele não tinha mais condição física? Por que não? Por que não tacar fogo no segundo tempo, seu cara que surpreende o Cruzeiro já cansado? Então, exatamente. Mas aí se você joga ele para cima do Cruzeiro, você também expõe a defesa do Cruzeiro algumas mazelas. Né? Você pode explorar isso. Por que ou só o Corinthians cansa, ou só o Cruzeiro cansa? Não, as duas equipes cansam. Sim. Evidente, ainda mais num jogo decisivo. Então, assim, para poder tentar abrir o bloqueio e dar mais notoriedade ao ataque do Corinthians, é opção minha. Eu acho que jogar ofensivo na casa do adversário, se você traz um gol de lá, muda a história do jogo em São Paulo. Mas tanto, Pedrinho, né? Porque não tem o gol qualificado. Não tem, mas e eu acho mas que você sai de lá você joga fora, vai defender. Em casa você abre. Errado. Então o Pedrinho funcionou contra o Flamengo em casa. Fora... Não, o Jair nem botou talvez, então, mas talvez fora contra o Flamengo no Maracanã, com o Pedrinho, o Corinthians não segurasse 0-0. Tu falar C é difícil. Mas eu quero dizer assim, o Pedrinho, o Corinthians é o mais ofensivo. Sem ele, o Corinthians se defende mais. Porque o jogo hoje é fora de casa contra o Cruzeiro, a estratégia principal qual que é? Defender, não tomar gol. Né? Sim, mas a gente imaginar que, eu sempre ressalto os exemplos do ano passado, da Sul-Americana e da Libertadores da América, né? Os argentinos decidiram aqui e levaram o jogo, levaram o título jogando ofensivamente, depois do resultado que conseguiram fora de casa. O Grêmio é a mesma coisa, foi para casa do Lanús e jogou ofensivamente e ganhou lá. Então por que não? Porque é só porque a qualidade do Corinthians é inferior? É infinitamente inferior à qualidade do Cruzeiro. Mas se jogar atrás o tempo inteiro, pode sair hoje de Minas sem esperança até de jogar em Itaquera. Vai que o Cruzeiro, aqui entre aspas, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas dá uma projeção de que 3-0, porque aí quando for para o segundo tempo, bota o Pedrinho, não dá mais. Né? Olha lá na tela, Marcelo Antunes. Daqui a pouco falou alguma coisa sobre trem da turma de Minas. Legal. Trem é trem bom? Trem bom? Muito bom. Em Minas tudo é trem. Trem é tudo bom. E falaram o seguinte lá, o Jackson. Ronaldo Bastos e Lô Borges, a ramoseira do Clube da Esquina. Isso é uma turma que fala de trem azul, olha que é o dia de hoje, é muito legal. Mas tem gente lamentando esse trem que vai acontecer lá em Minas Gerais. Tá falando assim, olha, infelizmente o Cruzeiro campeão de novo. Tá participando, sua mensagem está aparecendo na tela, hashtag Bom Dia Fox, quarta Jackson, esse é o caminho. Eu já tô sentindo o cheiro do bacon e da calabresa do feijão tropeiro. Eu tô fora. Tá fora, Paulo Lima? Mentira. Eu tô dentro. Tá, nós estamos juntos, meu querido. Faz o seguinte, manda do Paulo Lima pra minha pessoa. A gente vai falar sobre a campanha do Cruzeiro. Do Corinthians, na verdade. Porque se você já falou do dono da casa, eu vou falar do visitante, então. Posso? Lógico, Lívia. Vamos falar do Corinthians, eu então. Eu tava me equivocando aqui. Porque o Corinthians ainda não perdeu na Copa do Brasil e quer manter a invencibilidade contra a Raposa justamente hoje na casa do Cruzeiro. Uma campanha, 3 técnicos diferentes e praticamente um time novo desde a estreia. Assim foi a caminhada do Corinthians até a decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro logo mais, com transmissão dos canais Fox Sports. Tudo começou em Salvador, contra o Vitória. O comandante era Fábio Carille, lembra? E o time contava ainda com nomes como Balbuena e Rodriguinho, o suficiente para o campeão brasileiro conseguir o triunfo no placar 0-0 e um jogo morno. Já em São Paulo, a estrela do paraguaio Romero brilhou e ele comandou a classificação alvinegra, marcando 2 vezes na vitória por 3-1. Na fase seguinte, o adversário era a Chapecoense e Carille deu lugar a Osmar Loz, na época já pressionado por resultados negativos. Resultado? 2 vitórias por 1-0. Em São Paulo, Romero fez o gol solitário, enquanto na Arena Condá a partida foi decidida já no final com um gol de Jadson, depois do Corinthians ser pressionado pela Chapecoense durante quase todo o segundo tempo.
Na semifinal, um duelo de gigantes. Era Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do país. E olha que o Timão contava com um terceiro técnico diferente em 4 meses. Jair Ventura substituiu Loz, que deixou o comando da equipe pouco tempo depois do jogo contra a Chape. Se o duelo prometia ser um grande jogo, quando a bola rolou, não foi isso que vimos no Maracanã. Maracanã que estava lotado e foi 0-0 no placar. Empate marcado pela retranca corintiana contra a apatia do setor ofensivo rubro-negro. Já na arena, o duelo foi mais movimentado. Com 14 minutos de bola rolando, Danilo Avelar colocou os donos da casa em vantagem, 1-0. Mas a festa durou pouco tempo e praticamente acabou quando o Henrique mandou contra a própria meta. Aí entrou em cena Pedrinho, lançado no jogo por Jair Ventura, já no final da partida, e que precisou de exatos 37 segundos para garantir o Corinthians na final da Copa do Brasil. Depois de 9 anos, o Timão volta a decidir o maior mata-mata do país. E assim como em 2009, o torcedor corintiano quer soltar o grito de "é campeão", mas para isso tem ninguém menos que o maior campeão da Copa do Brasil pela frente. Já estamos daquele jeito, a adrenalina lá em cima. É daqui a pouquinho no Mineirão o primeiro jogo dessa decisão da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians. Daqui a pouquinho no Bom Dia Fox, nós já falamos, trouxemos a notícia, Lucas Paquetá a caminho da Itália. Milan, daqui a pouquinho, Rodrigo Bueno, Paulo Lima com detalhes dessa transação. Médicos italianos chegando ao Rio de Janeiro para a realização de exames. Daqui a pouquinho tudo, Lívia, sobre o tchau do Paquetá. Tchau, tchau, literalmente. Chegando saindo é tchau. Bom, nós mostramos aqui o Cruzeiro multicampeão na Copa do Brasil. O seu elenco principal, os titulares, todos eles já comemoraram. Sabem o que é conquistar uma Copa do Brasil. Agora, do lado do Corinthians, Paulo Lima, de olho na tela, apenas 3 felizardos já comemoraram o título da Copa do Brasil e nenhum com o Corinthians, que hoje é o grande finalista. O Fagner foi campeão lá atrás, em 2011, defendendo o Vasco. Junto com o Dedé. Junto com o Dedé, exatamente. O Henrique foi campeão em 2012 com o Palmeiras e o Gabriel também com o Palmeiras, só que em 2015. Ao lado do Robinho. Ao lado de Robinho. Boa, Paulo Lima, ou seja, se tratando de experiências, oportunidades, de disputas e conquistas, o Cruzeiro, não só pelo geral, né, é o maior ao lado do Grêmio hoje, mas aqueles que estão em campo também se demonstram maior em relação a conquistas. É um time mais experiente, mais rodado, né, e você vê que o Fagner, que está aí com esse título, né, recentemente passou pela seleção brasileira, tem a chance de botar mais um título no seu currículo nessa temporada. E o Cássio, né? Falta esse título, né? Campeão de Libertadores, campeão paulista, campeão brasileiro, tudo, né? Campeão do mundo. É um goleiro que pode colocar mais uma faixa, mais um caneco, né, na sua coleção. Pesa isso pela experiência do Cruzeiro, sim, né? Um time muito mais rodado, com muito mais bagagem. Isso é um fator, principalmente decidindo a primeira partida em casa. Mas a autonomia, vamos dizer assim, de voo do Corinthians hoje, ela tem que fazer um reabastecimento numa capital para poder atravessar o Oceano Atlântico. E o time do Cruzeiro não, né? É um avião já com mais poder de combustível, com mais fogo, com muito mais autonomia para poder fazer uma viagem mais longa. Essa é a vantagem do Cruzeiro. A experiência, um time mais cascudo, com um comando técnico já há mais tempo, 2 anos já, né? O Mano chegou lá em agosto de 2016. Consequentemente, é um time que vem crescendo sob o comando do Mano, principalmente no mata-mata. E o Jair, pela primeira vez chegando à disputa de um título, né? Pela primeira vez na carreira, o Jair Ventura, que chegou há bem pouquinho tempo no Corinthians, já está disputando uma decisão. Que bom para a carreira dele, que bom para a nova safra de técnicos do futebol brasileiro. E a gente chama a atenção, porque nós vimos na reportagem, Rodrigo Bueno, o Corinthians, nessa campanha da Copa do Brasil, 3 técnicos. Começou com Carille, Osmar Loss e agora, né, o Jair Ventura. Incrível, futebol brasileiro, né, Lívia? E chegam à final. Doideira, e chega à final. De que forma, a gente já falou muito da maneira como a gente espera, vocês, principalmente os analistas, que o Corinthians se comporte hoje dentro dessa primeira decisão, mas eu quero saber como chega Jair Ventura, o técnico Jair Ventura, para essa decisão, já com o conhecimento necessário
desse elenco corintiano ou ainda não, precisando fazer alguns ajustes? Não, eu acho que ele foi um técnico bem escolhido porque ele tem mais ou menos o perfil desse Corinthians. Ele teve muito sucesso no Botafogo, que era um time com limitações técnicas, que jogava muito no contra-ataque, na bola parada, a gente falava de time reativo. Aí Esse termo é novo também, reativo. É, reativo. Tá na moda. Tá na moda. No Santos, era uma mudança muito brusca. O tipo de jogo, o DNA ofensivo do Santos, molecada, jogo rápido e tal. E ele teve um tipo de dificuldade. Tem problemas administrativos, outros problemas no Santos que não contribuíram também para o sucesso do Jair Ventura. No Corinthians, ele parece ter uma situação mais confortável, né? O tipo de jogo, tipo de time que encaixa para ele. Então, logo de cara, ele já pegou 2 pedreiras, o Palmeiras e o Flamengo fora de casa e montou sistemas defensivos, que parece ser a especialidade dele, né? E aí a gente viu o Carille, era a especialidade do Carille. O Mano, que também foi um dos mentores do Carille, é um cara especializado em sistemas defensivos. Então me parece que ele chega nessa esteira de Mano, Tite, Carille, que o Corinthians precisa e se acostumou. Um time bem protegido. Tecnicamente não é uma maravilha, não vai dar show, não vai ser vistoso, mas vai ser E de um professor, né, Rodrigo, que não dá para esquecer, que ajudou muito ele, que foi o Antônio Lopes, que tem também uma trajetória de ser um técnico de saber montar bons esquemas defensivos. Se o Jair se tornar campeão da Copa do Brasil, a trajetória e a carreira dele é preciso parar e estudar, né? Assumir o Botafogo, porque já tinha muito tempo de casa, fez um baita trabalho com o Botafogo na Libertadores, não conseguindo o título, mas derrubou gigantes, era o grande papão dos gigantes. Enfim, saiu do Botafogo, foi para o Santos com vários problemas no Santos, político, a falta de reforços, a falta de confiança, excesso de desconfiança, enfim, não foi feliz. E no Corinthians chega agora para uma grande decisão da Copa do Brasil, né? É o reflexo do futebol brasileiro. A montanha-russa, né? Na ponta da Copa do Brasil, evidência total. Mas no Campeonato Brasileiro, preocupação ali, total ainda tropeçando, também, porque então, tem os dois extremos. Pois é, o retrovisor está mais voltado para o Z4, para trás, não briga hoje com o Z4, mas está mais próximo do Z4 do que um G6, uma situação mais confortável.